Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente no nosso podcast Máquina do Sucesso. Esse podcast feito para você vencer no mundo dos negócios. Hoje trouxemos aqui uma convidada, Flaviana Moraes. E aí, Flávia, tudo bem? Tudo bem, Leandro? É Flaviana, não é Flaviana não, né? Só pra galera achar que a gente tá errando. É Flaviana Moraes, né? Isso, é Flaviana com R mesmo. Com R mesmo, olha lá, gente. É Flaviana com R mesmo. Até pra achar, às vezes, nas redes sociais, o pessoal vai tentar botar o L lá, não vai dar certo. É Flaviana Moraes. E aí a gente tá aqui, ela vai falar sobre algo indispensável para você que busca ter sucesso nos negócios. Ó, estamos falando aqui de social media e gestão de tráfego. Ela vai dar aqui uma palhinha sobre o que é a criação de conteúdo, correto? Sim. Criação de conteúdo, a importância disso para um negócio, né? Deve ser importantíssimo. E também dicas de engajamento para redes sociais, correto? Correto. Então, tá bom, vamos lá. E muito mais ela vai falar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Ô, Flaviana, apresente-se, por favor. Quem é a Flaviana Moraes? Bom, como você já disse, meu nome é Flaviana, é com R mesmo. Com R, né? Vamos lá. Eu comecei, na verdade, com o marketing digital em 2017. Então, foi quando eu conheci um pouco ali a ferramenta, a questão do marketing das redes sociais. Em 2018, eu resolvi começar a investir em cursos. Então, antes da pandemia, antes do marketing explodir, que é hoje uma das profissões mais bem remuneradas no mercado, né? Ótimo. Então, antes da profissão explodir, das pessoas procurarem, eu já estava me lançando no mercado e vendo que ali tinha um grande potencial. Então, eu comecei na carreira do marketing em 2018, né? Quando eu comecei a fazer os cursos. E antes, eu trabalhava com design gráfico. Então, eu não tinha formação em marketing. Eu tive a formação depois de 2018. Mas antes, eu trabalhava com... no caso ali com design, então eu sou formada em design gráfico. Legal. E foi quando eu comecei a conhecer esse mundo do marketing, mas antes eu só fazia criação. Só criação. E diga uma coisa, como é que foi a pandemia, Fra? Como é que foi para você e para tua empresa nessa pandemia? Como é que vocês se viraram nessa pandemia? Então, na pandemia aconteceu uma coisa, na verdade, assim, meio que engraçada, que 3 meses antes da pandemia eu pedi demissão de uma agência, então... Você ainda estava numa agência, não tinha começado a tua empresa? Não ainda, então eu trabalhava numa agência e atendia mais ou menos 8 a 10 clientes, que era o que eu tinha na época. Então, hoje eu já tenho uma cartela de 40 clientes. Uau! Então, eu atendia na na sua época, empresa mesmo? Na hoje minha empresa. Caramba, hoje. Como cresceu. Então, antes eu atendia ali 8 e trabalhava mais na agência. E quando eu resolvi sair da agência, passou 2 meses, eu peguei todo o meu acerto, todo o dinheiro e investi no meu negócio. E aí veio a pandemia. Nossa. E aí o que aconteceu? Todo mundo cancelou. Não acredito. Todo mundo cancelou. Então, nos 4, 6 primeiros meses, as pessoas não queriam investir, porque elas não sabiam o que ia acontecer na pandemia e o quanto o digital ia trazer recursos. Uau. Então, assim, os meus clientes que investiram na pandemia, hoje eles estão super bem. Eles estão faturando muitíssimo bem, porque eles explodiram lá. Agora, os outros que cancelaram e que não foram para frente, obviamente, não estão bem hoje. Então, na pandemia aconteceu isso. Tipo, os 6 primeiros meses não foi bom. A gente teve ali muitos cancelamentos e eu tinha saído do CLT, estava começando a empresa. Então, foi bem difícil. Mas depois foi uma indicação atrás da outra. As pessoas viram a necessidade do digital, viram a necessidade do próprio Instagram, de como eles iam se movimentar, já que a gente não podia sair, não tinha outro meio de divulgar. E aí, é claro que as coisas foram crescendo e tomando uma proporção gigantesca que nem eu mesma esperava. Foi exponencial o negócio. Foi. Ô, Fra, fala para mim o seguinte. A gente tem aqui alguns espectadores, né? Que esse programa aqui é para poder auxiliar as pessoas a tomarem a decisão de dar o pontapé inicial, né? De sair, às vezes, de um CLT, como você saiu. Tem muitos, né, que estão ainda em CLT e tem um medo danado de sair do CLT e partir para um negócio próprio. O que te levou a tomar essa decisão de, agora chegou a hora, eu acho que eu tenho que parar, né? Sair do CLT e abrir a minha empresa de verdade. Como é que você chegou nessa conclusão, Fra?
Na verdade, eu sempre estudei muito, então eu sempre estudei o mercado e fiz muito curso. Meus amigos mesmo costumam me zoar que eu sou a... SDF. Então, a tia do curso, eles falam, porque eu gosto muito do curso. Eu acho que é isso que me ajuda cada vez mais. Só que quando eu tomei essa decisão, foi justamente quando eu estava numa empresa e, assim, eu estava tomando conta daquela empresa sem eu querer. Entendeu? Então, eu já estava ali digamos assim, gerenciando uma coisa que eu não queria. Eu falei, bom, se eu consigo fazer isso com o negócio dos outros, por que eu não posso fazer com o meu? Né? Então, foi onde eu tomei a iniciativa, né, de ir para frente e ter o meu negócio. E também porque eu já tinha 8 clientes ali, que na época para mim era muito, né, pelas indicações e tudo mais. Eu falei, bom, eu tenho potencial. E também pela questão, assim, não dava mais para eu dividir meu tempo. Ou eu focava no meu negócio para crescer, ou eu focava no negócio dos outros, que era, no caso, trabalhar para alguém, entendeu? Entendo. Então, isso foi o fator que me fez assim, não, agora eu vou largar isso e vou focar 100% no meu. Claro que no começo não foi uma coisa fácil, porque, como eu te falei, eu saí de um salário ali fixo de R$3.000 para ganhar R$1.000 no mês. Uau. Então, demorou muito para que eu conseguisse reerguer a empresa e conseguisse clientes mesmo que confiasse, mas que deu tudo certo. E você, para ter esse feeling de saber o momento certo, como é que foi, assim, você chegou a essa conclusão, assim, não, agora eu acho que é o momento. Eu vou parar de dar lucro para quem eu estou dando lucro, porque você estava vendendo as suas horas, então, por um valor muito mais baixo do que você acha que conseguiria ganhar, né? Abrindo seu próprio negócio. Sim. Para você tomar essa decisão, como você já falou, teve um momento específico ou não? Você já tinha isso em mente de abrir a sua própria empresa no ramo de social media? Ou você pensou nisso meio que em loco, meio que na hora ali? Foi meio que repentino? Não, na verdade eu já tinha isso em mente, mas o fator era um projeto. mesmo foi quando eu peguei uma rede de pizzaria. Então eles entraram em contato comigo e falaram, Fravina, a gente quer... Na época eles tinham 5, hoje eles têm 12. E aí eles falaram, a gente quer que você cuide, então, né... Você vai precisar do seu tempo mais do que eu tinha atualmente. Porque antes, assim, eu trabalhava sempre depois do horário sábado e domingo. Que era o horário que eu tinha para atender os meus clientes. E aquilo dali já não estava mais suprindo. Então, quando eu vi que eu ia ter uma oportunidade gigantesca e ia precisar mais do meu tempo, eu precisava tomar uma decisão. Então, foi quando eu tive que tomar essa decisão, né? Não, vou largar o meu emprego para arriscar e ver. Então, eu tinha uma meta. Se em 8 meses eu não conseguisse ter um salário que eu tinha na agência, daí eu ia procurar emprego de novo. Né? Ô, como é que você considera o seu perfil? Assim, é mais arrojada, mais de arregaça as mangas, vou para cima, vou tentar? Ou você é mais daquela, não, eu vou planejar tudo? Nada pode sair do papel. Como eu trabalho com planejamento e rede social, eu não consigo tirar, não consigo sair ser fora, assim. É tudo planejado. Então, eu sempre tive uma meta, né? Que nem é hoje. Então, eu queria chegar na meta dos 20 clientes. Ok, cheguei nos 30, nos 40. E agora, o que eu vou fazer? Então, sempre fui construindo e tendo metas na minha vida. Porque não dá para eu... Infelizmente, eu não consigo ser assim, só ir fazer, entendeu? Mas tudo... Meio na louca, né? Tudo é planejado. Tá, e me diga uma coisa. Assim, a gente dando uma ênfase agora até essa fase, que você saiu da CLT para abrir sua própria empresa. O que você poderia deixar assim de conselho para quem está querendo iniciar o seu próprio negócio e ainda às vezes está trabalhando como CLT, ou às vezes já tem um negócio, mas está querendo migrar para um outro tipo de negócio que dê mais retorno financeiro para ele? Você teria algum conselho assim para eles, para o que eles devem fazer? Sim, eu acho que... eu até li um livro, que é um livro que me ajudou muito a construir a minha carreira. Ele chama A Única Coisa. Esse livro ele fala para a gente focar sempre numa única coisa, que é o objetivo que você quer na sua vida. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos também. Se você quer abrir um negócio, você tem que focar naquilo que você quer. Então, quero sair do meu CLT. Então, esse vai ser o primeiro propósito. Então, foi isso que, na verdade, me ajudou muito a construir a minha carreira e, no caso, colocar ali, entendeu? Porque esse livro, ele fala muito sobre isso. Tipo, como que você pode construir as suas metas e como que você pode construir a sua carreira de uma forma que as outras tarefas do seu dia não vá atrapalhar o seu objetivo. Então,
Então, foi isso que eu fiz. Eu tinha um objetivo. Eu trabalhar para mim mesma. Na verdade, eu acho que isso já veio desde que eu era criança. Já tinha já esse desejo desde minha mãe sempre brincava falando que eu gravava CD, eu vendia CD na escola. Capaz, você era dessa? Subornava as pessoas e vendia as coisas. Então, eu acho que eu já tinha um lado meio empreendedor. Só que se você não estuda aquilo, você não arrisca, você nunca vai saber. Entendeu? Então, você tem que arriscar e ir, entendeu? Tudo que você coloca ali é fruto que você vai colher mais pra frente. Não vai ser fácil. Você não vai fazer uma coisa em 3 meses, mas você vai conseguir. Só que você precisa ter isso que eu acabei de falar sobre o livro, que é a única coisa. Uau. Não adianta você se concentrar, você acha? Não adianta você ter 1000 coisas para fazer. Eu quero abrir uma hamburgueria, uma pizzaria, mas também quero ter um podcast. Eu já fui assim, Frau do céu. Eu abria, acho que 3, 4 negócios de uma vez, pegava alguns sócios e tal, e eu não conseguia focar em nada, e nada dava certo. Mas e, nossa, eu me frustrava. Sempre me frustrava nessas questões de abrir várias... Porque a gente tem uma série de negócios para abrir. Eu aposto que você, se parasse de trabalhar com social media hoje, teria uma série de outras coisas para fazer. Sim, com certeza. E tem gente que parece que o circo-tico, o cara não consegue parar só num segmento, ele não consegue adquirir conhecimento para poder crescer dentro de um segmento que ele já está, e aí ele já começa, parece que é uma fuga para ele, né? Sempre ele chega num patamar dentro do negócio dele, ele tem que partir para o outro, então ele nunca passa daquele teto, né, que a mente dele já pré-estabeleceu. Parece que ele chega ali e ele já tem que... eu vou fazer outra coisa que me dê mais ânimo, mais alegria. Mas acho que chega uma fase na vida comercial das nossas empresas, dos nossos empreendimentos, que a gente se sente travado realmente, né, Fran? Sim. Eu acho que... Por quê? Porque a pessoa não tem a cultura de ter uma curiosidade mais assertiva, de estar lendo, como você disse, que você tem, né? Você é estudiosa, né? Você tem, né, esse benefício de estudar muito. Então, para você que estuda bastante, lê bastante, eu também faço as minhas leituras e a gente entende que quando chega num patamar e o negócio começa a resistir, parece que não passa daquele patamar, somente o conhecimento vai fazer com que a gente saia desse patamar e passe ao próximo passo, correto, Fran? Sim, exatamente. É isso, exatamente, né? Isso. Então, por isso que as pessoas, às vezes, ficam frustradas nos próprios negócios, que acaba não conseguindo passar para a próxima etapa. Eu tenho muitos amigos que são assim, e realmente eles ficam frustrados, e eu falo, cara, para você chegar até 5 mil, é um nível de estudo, né, sobre o mercado. Para você passar de 5 mil para 20 mil, é outro tipo de know-how que você tem que ter, é outro tipo de mentalidade que você tem que ter para o teu negócio, né? E aí também para você passar dos 20 mil e ir para os 50, 60 mil, cara, já é outro tipo de network, outro tipo de informação, né, Fran? Sim. Que você tem que ter para poder chegar lá. Ô, editor, o que foi aí? Você tá querendo perguntar alguma coisa aí? Não, tá tranquilo? Ele tá fazendo umas caras e bocas aqui, vai que, né? Tem uma pergunta ali. Ô, Gabi, e aí temos aqui, ó, vou apresentar para vocês o Gabriel. Já a gente vai fazer um bate-bola. Vamos apresentar um episódio de bate-bola com o nosso imagem, né? O cara das imagens do vídeo, e o Alex também, o rapaz das edições cinematográficas. Coisa de louco. Então tá, continuando aqui. Ô Fran, seguinte, qual que é a sua função como social media? O que faz um social media? Bom, tem muita gente que confunde o social media com o gestor de tráfego pago, né? Então, é diferente. Eu acho que eu até confundi isso. É diferente. Eles são 2 profissões distintas. Como se fosse um vendedor, né, da loja e, no caso, a pessoa que traz a pessoa para sua loja. Então, o social media e o gestor de tráfego é basicamente essas 2 pessoas. Então, o social media, ele não tem obrigação de entender sobre patrocínios. Muitas pessoas acham, inclusive até quando eu estava dando curso, né? As pessoas ficavam, que horas que a gente já vamos vai... falar do teu curso, hein? Que horas que a gente vai saber e falar sobre anúncios e tráfego pagos? Não, o social media ele não faz tráfego pago. Uau. O social media ele faz planejamento, ele faz gestão, ele faz saque, então e o marketing de conteúdo. Ele é a pessoa que vai gerenciar a sua rede social. Tudo que você postar nela vai ter que passar pelo social media para ele ver se aquilo realmente tem que ser postado, que horas que vai ser postado, de que forma que vai ser postado, porque tudo tem um propósito. Hoje, se você posta nas redes sociais, é porque tem alguma coisa. Ou você quer vender, ou você quer ensinar, ou você quer like, ou você quer comentário. Né? Uma coisa objetivo, que eu falo. Tudo tem um objetivo. Isso.
Às vezes eu falo para as pessoas, olha, se você postou nas redes sociais, você tem que entender que aquilo dali é para você, que você quer comentário. Ninguém posta nas redes sociais para não ter comentário hoje. Exatamente. Né? Então, o social media ele é justamente responsável por isso, pelas estratégias e pelo que as pessoas estão vendo nas redes sociais. O gestor de tráfego pago, não. Ele vai fazer, no caso, as estratégias dos seus anúncios, que hoje os anúncios eles podem estar fora das redes sociais, no sentido assim, quando você entra no perfil, você não vê os anúncios, você não está vendo o que está sendo patrocinado. Então, é por isso que é profissões distintas. Então, o gestor hoje de tráfego pago, ele só é responsável pelas estratégias e pelas campanhas que ficam dentro do gerenciador. Isso é uma coisa à parte. Então, se você quiser ter um social media, o social media só vai cuidar das redes sociais. Se você quiser ter um gestor de tráfego pago, aí ele também é outra profissão. Que legal. Nossa, eu entendia tudo errado. Eu acho que muita gente entendia errado isso. A maioria das pessoas acha que o social media ele faz um todo. E também tem a questão que o social media ele não faz arte, o que muita gente também cobra. Precisa de um social media que faça design, que faça arte. Não, o social media também não faz arte. Olha Quem aí, faz arte é o design gráfico. Então, ali a gente tem 3 profissões em uma só, digamos assim, né? Em uma rede social você tem 3 profissões. Uau. Então... Como eu sou formado em design, então eu costumo dizer que eu faço tudo. Faz tudo. Mas não é obrigação até a gestão do social você faz? media. Faço. Olha que legal. Caramba. Então, só para a gente recapitular, o social media é aquele que vai cuidar do impacto que você quer causar. Né? De acordo com o objetivo que você tenha. Por exemplo, eu tenho o objetivo de informar os meus clientes sobre o processo de registro de marca, que é o meu segmento. Então, o social media vai fazer o quê? Ele vai fazer algum planejamento de conteúdo para isso? Isso, ele vai fazer um planejamento para você de conteúdo, de estratégia e como que você vai divulgar isso para os seus clientes ou para os seus seguidores. Então, hoje, o planejamento ele é até vendido separado. Então, você pode lucrar só vendendo planejamento, que é o que eu faço atualmente também. Então, tem alguns contratos que a pessoa me chama e fala, Flaviana, eu preciso só que você faça o planejamento. Tá. E eu faço só o planejamento deles durante 6 meses e entrego para o cliente. E isso a gente já vai começando a ver o retorno e os resultados. Caramba, que legal. Ô, Flaviana, e o seguinte, qual que é o impacto para uma empresa ter uma rede social bem movimentada? O que isso gera para essa empresa? A rede social hoje, na verdade, é um canal que a gente costuma dizer que sem fronteiras, né? Você pode alcançar ali muitas pessoas. Então, o impacto legal. É justamente o quê? Em vendas orgânicas, que são aquelas vendas que você não precisa investir muito para ter retorno. Tá? Vou dar um exemplo. A minha rede social hoje é focada totalmente, 100% em conteúdos. Então, se você entrar hoje, eu não vendo. Você não vai me ver vendendo, falando, compra o meu produto, isso e aquilo. Eu entrego conteúdo, certo? Legal. Mas esses conteúdos são todos planejados, existe todo um planejamento, eu tenho uma quantia ok de seguidores e tudo mais. Então, se uma empresa entrar hoje no meu Instagram, ela vê que eu tenho um feed organizado, ela vê que eu tenho um conteúdo, ela vê que eu tenho seguidores... Isso faz uma diferença. Exatamente. O que ela faz? Ela entra em contato comigo. Então, hoje eu não preciso investir muito. Para você ter uma noção, eu tenho um post que eu fiz, que ele deu 170 curtidas, que na verdade é um case que eu levo, eu investi R$60. O meu faturamento com esse post foi de 70 mil em 6 meses. Caramba, Fran. Foi 2 contratos que eu fechei. Meu Deus, olha só. Só com conteúdo bem feito e com uma rede social estruturada. Então, o impacto hoje que a gente consegue trazer para as pessoas é justamente isso. Se está ali, as pessoas entram em ver, elas vão gostar, vão comprar, vão se interessar. Seria semelhante ao embalde marketing, isso não? Isso. Você só lança o conteúdo, né? Você vai chamando o cliente pelo conteúdo, ele vai se alimentando do conteúdo. Exatamente. Vai chegando através do embalde. Que legal. Puxa vida, interessantíssimo. Então, assim, você quer dizer, Fra, que uma boa mídia social, uma boa rede social pode aumentar muito o faturamento de uma empresa, é isso? Sim. Hoje eu tenho vários cases de sucesso, principalmente na área gastronômica, que depois que a gente conseguiu mudar a rede social, o cliente teve ali um retorno muito absurdo. E é muito demorado, assim, para ter esse retorno? Por exemplo, ele vai começar uma empresa hoje. Daqui quanto tempo ele começa já a receber clientes
dessa construção de rede social contigo, mais ou menos assim? Quanto tempo demora? Eu dou o prazo ali de 6 meses, tá? Porque o primeiro mês, na verdade, é só pra gente construir a marca, pra gente ver o retorno e o resultado, porque no primeiro mês a gente não tem dados de nada. Então, os 3 primeiros meses eu costumo dizer que é para arrumar a casa. Então, a partir dali que a gente vai ter um retorno... Estruturar tudo, né, Fran? Exatamente. A gente vai ter um retorno significativo. Por exemplo, a hamburgueria. Eu estava atendendo uma hamburgueria, ainda atendo, que ela vendia ali 20 hambúrgueres na noite. Então, hoje, 6 meses, ela já passou para 70, 100. Então, já é um número bem Só de você ter entrado e feito a parte de social media? Para essa hamburgueria, você faz o quê? Só social media? Social media e tráfego pago. Só que o tanto que ela investe, no caso ali, no anúncio, ainda não aumentou. Para você ter uma noção. Desde o primeiro mês até hoje, a gente investe R$500. Para você ter uma noção. E tem muita gente que acha assim, tem que investir R$5.000, R$10.000. Não. Se você tiver uma rede social estruturada e um anúncio pago que converse com ela, você consegue investir pouco e lucrar bem. Tá, mas isso não tem fim. Então, tem que começar a investir em social media e tráfego pago também em alguns casos. E, a princípio, social media não pode parar, então. Por exemplo, vai fechar contigo, eu quero fechar contigo um pacote mensal. Então, mensalmente, você vai ter que sempre estar organizando essa questão de social media. Nunca para. Não, exatamente isso. Então, o social media ele é mensal. Tá? Ele é mensal, é uma coisa que a gente tem que fazer, porque se você parar, o próprio Instagram vai entender o quê? Bom, essa pessoa não quer mais entregar conteúdos. E também existe aquela questão que se você não aparece nas redes sociais, você não é visto. Então, antes você conseguia passar ali até 2, 3 dias sem postar. Hoje não tem mais como. Porque é milhões de postagens no dia. Então, se você fica um dia sem fazer stories, você já não está sendo visto pelo seu cliente. Entendeu? Incrível, então, é uma coisa que precisa ter constância. Tá. Você acha que aquelas empresas que não estão na internet, elas têm possibilidade de fazer sucesso algum dia? Na verdade, eu acho que não, porque hoje o Instagram ele é o principal, ele é a principal rede social do mundo, não só no Brasil. E mais 67% das pessoas hoje pesquisam antes no Instagram do que no Google. Primeiro vamos no Instagram. Sim, então uma pesquisa que saiu esse ano já mostrou que o Instagram já passou o Google. Então isso quer dizer o quê? Que antes a gente via site, a gente via pesquisas, a gente via a questão do SEO, do Google Meu Negócio. Hoje não, eles vão aonde? Na rede social. Então a primeira coisa que a pessoa faz quando escuta o nome de uma marca é ver o feed. Aí você pensa, se o seu feed não está organizado, se o seu feed não tem fotos atuais do seu negócio, se você não posta faz 5 dias, se você não tem stories, por que a pessoa vai te seguir? Como que você vai impactar aquele cliente? Não tem como você impactar. Que coisa louca. Então, o tiozão que está em casa lá, tem a empresa, por exemplo, a vidraçaria dele, e o tiozão é meio grosseirão. Então, se ele não está na internet... provavelmente ele não fecha algumas grandes vendas, né? Porque hoje a moda, eu também sempre faço isso. Qualquer tipo de produto que eu quero adquirir, seja um celular, seja um computador, qualquer coisa, eu pesquiso no Google, vejo as avaliações do Google e depois vou na rede social. É bem como você falou. É bem esse fluxograma mesmo que acontece. Então, se o cara não está na internet, ele está perdendo muito cliente, ele está perdendo uma grande fatia de mercado, né, Fran? Sim, com certeza. Porque hoje todo mundo está com o celular na mão. Então, o jeito mais fácil de você alcançar o seu cliente, de você mostrar o seu serviço ou o seu trabalho é justamente pelas redes sociais. Então, se você não está ali, você não está atingindo mais de 67% das pessoas que estão ativas hoje. Então, isso é uma fatia muito grande do público. Que coisa louca. Então aí, ô seu João. Ô, João, seguinte, você está perdendo tempo, cara. O que você está fazendo fora da internet? Você está fazendo o que fora da internet, meu amiguinho? Está na hora de se acordar para a vida. A internet, eu acho que é o futuro, né, Fra? Eu acho que tudo vai se resumir à internet. Eu acho que num curto espaço de tempo, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Tudo vai se resumir. Se você não tiver na internet, até mesmo as pessoas que fazem trabalhos mecânicos, né, Fra? Eu acho que a internet vai causar uma dependência tão grande nos usuários, né? E nos consumidores de produtos diversos, que eu acho que quem não tiver na internet realmente vai sucumbir. Eu acho que vai sumir, vai desaparecer, vai sair do mercado. Porque, pensa bem, se eu não estou na internet, o meu concorrente está na internet, a tendência é eu
trabalhar menos, eu atender menos clientes e automaticamente perder mais dinheiro, né, Fran? Sim. Então, eu acho que essa é a grande sacada de quem percebe a importância da tua profissão, meu Deus. Eu nem sabia como era tão importante a profissão de social media, né? Você atrai o cliente para a tua empresa. Isso é maravilhoso. Quantos de vocês aí não têm social media ainda? Estão perdendo tempo demais. Acorda pra vida. Vamos lá. Agora, enfim, é muito caro. É muito caro fazer isso. Eu acho que tem gente que às vezes protela um pouquinho mais. Não, eu vou dar um tempo. Sempre tem aquele cara com a cultura de não deixa para outra semana. Não, outro mês eu vejo isso. Eu não tenho tempo agora. Eu acho que essas pessoas estão perdendo um tempo gigantesco, né, Fra? Eu acho que eles pensam que custa muito caro. Fala pra gente, dá assim mais ou menos uma noção de valores para esse trabalho que vocês envolvem. Na verdade, assim, o social media, é o que eu costumo dizer, ele não é um dinheiro que você está jogando fora, é um dinheiro para você ter um retorno. Então, ele vai voltar para você, assim como o tráfego pago, quando você está investindo. Claro que existe todo o trabalho, então vai demorar 3 meses, 6 meses, tem pessoas que em 1 mês já conseguem um retorno, né? Mas hoje o social media, a gente também tem um problema na profissão, que é o que eu falo que a gente chama de prostituição da profissão. Então tem gente, porque tem muita gente que hoje é social media, né? Que o que eles falam que é o social media? É só postar nas redes sociais. Me dá uma arte aí que eu posto. Então tem muita gente que por fazer isso já acha que é um social media. Só que social media não é isso. Né? Ele precisa estudar a concorrência, o perfil, enfim, há inúmeros estudos que a gente faz para chegar naquele resultado. Mas como tem gente que é só, que a gente chama de social media, que é só postar, eles cobram muito mais barato. Então, você vai achar pessoas que cobram R$300 por mês, R$400 por mês, e assim vai. E só copia e cola, às vezes, algum anúncio de alguma coisa. Vou falar, como que a gente faz para poder se livrar desses piratinhas que entram? Às vezes você tem uma empresa tão segmentada, que é um negócio tão complexo, e aí chega um João da esquina, um José e desculpa os Josés e os Joões, mas eu vou usar o exemplo de João e José. Eu acho que é um negócio habitual, todo mundo pensa no Zé, no João. Então, assim, o Joãozinho, ele acha ali uma parente dele. Não, tio João, eu faço pra você. Pode deixa comigo que eu vou estruturar pra você, eu vou fazer todo o trabalho que tem que ser feito. Como é que a gente faz pra... diga alguma coisa pra que a gente possa fazer um funil aí pra poder tirar essa galera. O que um social media tem que fazer de verdade? Assim, para que a gente possa... Não, a Fra falou aquele dia que você tem que fazer isso. Então, acho que você está errado. Como é que a gente faz para eliminar esse tipo de gente? Justamente isso que eu falei. O social media hoje de postagem, ele não vai fazer planejamento. O que ele vai fazer para você? Ele só vai pegar umas artezinhas lá com alguns temas que já tem na rede social e vai entregar para você como se fosse um conteúdo, igual você falou, Ctrl+C, Ctrl+V, e vai falar, tá aqui, a gente vai postar 12 vezes no mês e acabou. Peraí. Então, deixa eu só entender. Então, planejamento, o que seria o planejamento, Fra? Fala pra gente. O planejamento é basicamente tudo que você vai fazer na sua rede social. Que horas que você vai postar o Stories, por que você vai postar os Stories, que horas que vai o feed, que tipo de conteúdo que vai pro Reels, qual a finalidade daquele Reels. Por exemplo... Qual que é o público, qual que é o avatar, vai definir aí já no planejamento. Então, o planejamento ele é uma coisa bem complexa. Para você ter uma noção assim, de valores no caso de planejamento. Hoje eu vendo um planejamento de 5 a 12 mil reais, só o planejamento. Claro que é num período ali de 3 a 6 meses. Sim, entendi. Então, se a pessoa quiser um planejamento comigo, eu vendo o planejamento e está aqui. Só que antes desse planejamento, a gente vai fazer o quê? A gente vai ver o objetivo do cliente. Que isso que é o que hoje as pessoas que só postam nas redes sociais, elas não fazem. Ela não vai chegar para você e falar assim, o que você quer da rede social? Nossa. Você vai falar, eu quero seguidores, eu quero curtidas, eu quero vendas. Ele, tá bom, eu consigo para você. Só que não. Não tem como a gente conseguir essas 3 coisas juntas. A gente tem que trabalhar por etapas. Então, primeiro é aumentar os seus seguidores, primeiro é aumentar as suas vendas.
Então, e tudo no são orgânico, né, Fra? Se precisar patrocinar, patrocina ali um pouquinho, mas dentro do planejamento, né? Porque tem gente que compra seguidor, compra curtida, compra uma porrada de coisa pra tentar dar uma moralzinha no perfil. Só que você chega lá, não tem comentário, não tem nada, tá as moscas, e acaba com a rede social também, né? Então, acaba também? Olha, fala disso aí. Acaba com a rede social, então você comprar seguidor, comprar quando você curtida. compra seguidores, curtidas, se você usa alguma ferramenta de automação, o seu perfil ele entra no que a gente chama hoje de blacklist, e você nunca mais sai. Uau. Então você pode patrocinar, pode fazer o que você quiser, que você nunca vai sair dessa blacklist, a não ser que você, enfim, vá pro BBB e ganhe milhões de seguidores. Aí você vai sair. Só que se não for o caso, você nunca vai sair. Você pode investir R$5.000 por mês, R$10.000 por mês, que o seu perfil sempre vai ter aquele negócio que nunca vai entregar 100%. Uau, e tem muita gente sendo enganada por isso, né? Chega uma pessoa, acha que é social media e fala pro tiozinho lá que às vezes não entende muito de internet, né? Não, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir seguidor e tal, e acaba comprando seguidor e curtindo. Exatamente. Né? Acho que deve acontecer muito isso, né, Fran? A maioria dos meus clientes que eu hoje tenho e que eu pego eles de outras agências, de outras pessoas que gerenciavam, eles já têm esse problema. Então ele chegou, eu tenho 10 mil seguidores. Aí a primeira pergunta que eu faço é, isso foi comprado ou não? Oh, não. Eles falam, foi comprado. Então, o processo e o planejamento vai ter que ser totalmente diferente, porque eu sei que a rede social não vai entregar o conteúdo dele. E quando você pega esses caras assim, que já saíram de uns péssimos sociais media, né? Como é que você faz para converter, para eles te darem credibilidade? Ou você não vai atrás desses caras, é eles que vêm atrás de você? Como é que é essa conquista do teu cliente? Como é que você faz? Normalmente, os meus clientes hoje, 90% são indicação. Então, o meu marketing até hoje foi de indicação. Agora que eu estou querendo ampliar um pouco mais, que eu estou fazendo a questão dos patrocínios e tudo mais. Só que quando eles vêm até mim, eu faço justamente essa análise de perfil, já vejo todos os pontos que tem e eu explico e pontuo. Você vai ter que investir tantos aqui até 3 meses, tantos aqui até 6 meses, porque senão você não vai ter retorno e não vai funcionar. Então, quando você coloca etapas... Quando você coloca etapas para o cliente, ele entende aonde que está o erro e no que ele tem que investir. E sempre uma coisa que eu faço com todos os clientes, até uma coisa que lota muito meu WhatsApp, mas toda semana eu mando mensagem, como que está as suas vendas, como que está o seu negócio. Tá. Então, você acompanha, você está sempre acompanhando também essa questão dos resultados. Eu nunca deixo, não é assim, vou mandar mensagem para ele só quando ele fizer 6 meses para eu ver como que foi. Tá, então legal, você acompanha. Eu faço um acompanhamento semanal, mando mensagem para saber como que tá indo o negócio. Para ver se precisa mudar a estratégia e tal. Isso, porque a rede social também é muito tendência, né? A gente trabalha com muitas tendências, então as coisas mudam muito rápido. Então, às vezes, eu preciso também informar eles. Olha, agora a imagem não tá tendo mais tanto retorno, então vamos mudar tudo para vídeo. A gente precisa colocar os vídeos. Então, tudo isso é conversa mesmo com o cliente. Ô, Fra, para achar assim, um bom social media, você acha que tem algumas características ou onde a gente acha um bom social media? Olha, eu acho que essa pergunta é um pouco difícil, porque até eu, quando eu precisava de um auxiliar de social media, foi muito difícil eu achar. Eu tive que treinar mesmo uma pessoa. Porque, que nem eu te falei, hoje os cursos que tem por aí, as pessoas que trabalham com isso, elas só fazem postagem, mas não é isso. Então, para você conhecer uma característica de um social media, você tem que ver se ele entende de concorrência, se ele entende de tendência, se ele entende de copies e principalmente se ele entende de planejamento. Porque uma coisa que eu sempre falo, o cliente ele nunca pode estar à frente do social media. Se você está me pagando para fazer o gerenciamento das suas redes sociais, eu é que tenho que chegar com a ideia para você. Claro que você pode me auxiliar e dar alguns feelings, né? Mas você não pode me chegar com uma tendência e me mostrar como que faz, porque eu sou a social media. E isso é o que acontece muito no mercado hoje. Uau. Então, eles preferem pagar mais barato para ter uma pessoa que só fica fazendo postagem, segunda, quarta e sexta, né? Uma coisa sem sentido, do que pagar uma pessoa que realmente faça aquele planejamento com retorno. Coisa ótima. Então, estamos aqui com a Fraviana Moraes, especialista em social media, também faz gestão de tráfego, mas enfim, não é né? Não está aqui para falar de gestão de tráfego, para falar de social media. Então, para você aí que tem o seu negócio, que está às vezes em decadência, que pensa na internet como, isso eu deixo para depois, sabe? Trata a internet como um plano secundário. Tá? Olha, existe uma estimativa de que o pessoal do Brasil
diz que usa muito pouco essa questão do marketing, né? Diz que lá nos Estados Unidos é muito mais habitual todo mundo usar o marketing e ter aquelas campanhas mais apelativas. Diz que lá nos Estados Unidos é tudo muito louco, né? Você conhece um pouco desse mercado dos Estados Unidos ou não? Já estudou? Na verdade, não conheço muito. Eu estudei um pouco em Portugal, porque a gente vai começar a atender alguns clientes de lá. Mas normalmente mesmo quem investe ali em Portugal é mais brasileiro. Eu acho que essa questão da cultura brasileira é porque eles acham que podem fazer tudo. Então, normalmente quem tem um negócio fala assim, não, eu não vou gastar com social media porque eu mesmo consigo postar. Eu mesmo vou aprender, eu mesmo consigo postar. Só que não é sobre você postar. Postar hoje nas redes sociais todo mundo consegue. É o retorno que aquilo dali vai te dar. E não desenvolve um projeto individual, né, Fra? Acho que tenta copiar, vou copiar o que aquela empresa está fazendo, copiar. Mas às vezes você precisa de um negócio que vá na contramão, né? Porque às vezes o cliente quer ver algo diferente. Ele só vê a mesma coisa, a mesma postagem, né? Acho que fica meio banal o negócio, né? Sim. Ô, Fra, compartilha com a gente as tuas redes sociais. Vai aparecer na tela, ela vai falar das redes sociais. Pode falar, Fra. Bom, meu Instagram, que hoje é minha ferramenta de vendas, então ele é Fraviana, com R ali, Moraes. Também tem o LinkedIn, que é Fraviana Moraes, que hoje são as 2 redes sociais que eu mais uso. Então tá, gestão de tráfego. Vamos falar um pouquinho de gestão de tráfego? Sim. O que é a gestão de tráfego? Você já explicou no começo, só dá uma palhinha pra gente aqui novamente. Bom, a gestão de tráfego pago é o que a gente fala que são os impulsionamentos, os patrocínios. Então é quando você paga para a rede social para ela mostrar o seu anúncio. E ali, no caso, a gente tem um gerenciador que é cheio de coisa, né? Eu costumo dizer que a partir do momento que você instalou o Instagram e o Facebook no seu celular, você não tem mais nenhuma privacidade. Tá. Essa gestão de tráfego para o orgânico e o patrocinado, tem diferença, né? Tem diferença. No caso, o patrocínio, como o próprio nome já diz, é um patrocínio que você está fazendo. Então, ele é pago. Quando a gente faz alguma coisa orgânica, quer dizer que você não coloca dinheiro. Você está ganhando em cima daquilo de forma gratuita. Tá. Então, o gestor de tráfego é o que cuida tanto do anúncio do tráfego pago, quanto o tráfego pago e o... Não, ele só cuida do tráfego pago. Ele só cuida do tráfego... tá. O gestor de tráfego é só do tráfego pago, não do orgânico. Não, do orgânico não. Do orgânico é o social media. Olha que legal. Mais uma coisa que você abriu na minha mente, não sabia disso. Então, o social media cuida do tráfego orgânico. Isso. E o gestor de tráfego do tráfego patrocinado, no caso. Seria isso, né? Cuida das campanhas, das estratégias, que é o que vai ter dentro do gerenciador. Que, no caso, o cliente vai dar ali um valor mensal para ele e ele vai distribuir o dinheiro e fazer as campanhas pagas. Tá, para quem está começando agora, você indica fazer o tráfego pago? Com certeza, porque assim, hoje o Instagram ele não funciona 100% orgânico. Você pode ter uma rede social linda, maravilhosa, só que é o que eu sempre falo, você precisa ter um conjunto das duas coisas. Então, se você tem um posicionamento ok, você consegue investir pouco e ter retorno. Legal. Igual eu falei para você que eu faço hoje nas minhas mídias sociais. Sim. Então, como eu já tenho conteúdo, já tenho toda aquela estrutura, eu não preciso gastar 5 mil em anúncios para ter um cliente que fecha 70 mil em 6 meses. Uau. Eu consigo gastar menos porque o meu conteúdo em si já está vendendo. Então, eu só preciso o quê? Alcançar mais pessoas e fazer a distribuição. Então, o tráfego pago serve justamente para isso. Para você alcançar mais pessoas para sua rede social, para o seu negócio, para o seu site. Aí, claro que vai depender do seu objetivo. Tá, então é só assim para dar um lembrete para o pessoal. Então, a gente está falando aqui de social media e tráfego pago agora. Me diga uma coisa, você tem como se comprometer com um cliente, fazer assim um compromisso? Fala, não, vamos lá. Eu vou me comprometer com você que eu vou aumentar o teu faturamento lá no final, lá na ponta. Vou aumentar o teu faturamento em 30%, 40%, 50%. Quanto que esses trabalhos conseguem garantir para o cliente que está entrando de faturamento a mais em percentual? Você poderia me dar essa estimativa? Na verdade, assim, depende muito do ramo e depende do estudo que a gente faz. Mas, normalmente, eu dou essa expectativa, sim. Eu sempre falo, olha,
daqui 6 meses a gente vai conseguir aumentar entre 20% para cima do seu faturamento. Tá, se for social media, né? Agora, se for tráfego pago, se ele quiser, não, eu quero. Exatamente. Então, assim, vamos supor, depende de quantos os clientes têm para investir. Então, vamos supor, ele tem R$500 só para colocar no mês. Eu não vou conseguir aumentar o faturamento dele em 50%. Entendo. Entendeu? Então, é uma coisa ali que varia com o estudo. Mas, sim, dá para a gente prometer isso e realmente aumenta. Que eu te falei, a gente começou com uma hamburgueria que vendia 20 hambúrgueres na noite. Então, a gente conseguiu aumentar para 70, 100. E ela só não vende mais porque a própria estrutura dela não tem como vender mais. Isso com o social media e o tráfego pago. Então, o que ajudou ali também foi o tráfego pago. Que ótimo. Olha, você sabe que eu tenho uma experiência, Fra. Eu tinha antes, quando eu iniciei a empresa, já 8 para 9 anos atrás, eu peguei um padrão e contratei ali 7 televendas. 7 televendas para poder fazer o trabalho da internet. Olha só que cabeçudo, né? E aí eu botei essas televendas, treinei essas televendas e tal, e elas foram ligando. E depois de 2 meses com essas 7 televendas, um representante na rua, eu notei que não estava indo. Eu falei, não, pode ser o treinamento, né? Eu vou treinar mais meus vendedores, treinar mais representantes para dar fechamento. E aí fui martelando em cima daquilo até que eu encontrei o mercado digital, né? O marketing digital, no caso. E aí eu comecei a estudar sobre marketing digital e aí uma pessoa me apresentou de uma forma diferente. Você acredita que eu comecei a trabalhar com marketing digital com essa pessoa e eu dispensei todas as vendedoras e acabei ficando só com a internet? Sim. A gente fazia anúncios no Google Ads. Você também trabalha com Google Ads ou não? Sim, também. Faz em alguns casos ali, precisa do Google Ads, né? Então, gente, eu consegui, na verdade, tirar todo aquele custo que eu tinha com os vendedores. Eu não sei se isso é o certo a fazer, mas na época me pareceu certo e, na verdade, eu consegui todo aquele pagamento que eu fazia, eu consegui economizar e botar aquele dinheiro no meu bolso e ainda consegui muito mais clientes através da internet. Sim. Cara, como é que pode? Isso é tão fantástico. Como é que tem gente que não olha para isso com bons olhos, né? E não tem essa experiência? Por que você acha que ainda essas pessoas não conseguiram enxergar esse mercado do marketing, da internet, do marketing digital dessa forma? Eu acho que a maioria das pessoas porque não tem conhecimento, não tem o conhecimento necessário, porque não é um investimento. Então, as redes sociais hoje e o tráfego pago, eu costumo dizer, é como se fosse uma bolsa. Então, você está me dando o seu dinheiro para eu gerenciar o seu negócio. Então, muitas pessoas, elas têm medo, né? Eu vou colocar um dinheiro ali, mas eu não sei se vai dar retorno. Ou ela já investiu com alguém também, não deu o retorno que ela queria. Então, todos esses pontos levam para que a pessoa, no caso, ela sinta medo de investir, né? Porque é um investimento que você está fazendo, querendo ou não. Sim. Então, eu acho que isso é o principal ponto ali que as pessoas ainda ficam, não sei se eu vou investir, não sei se eu começo. Só que a pandemia já veio justamente para mostrar isso, que quem não investiu ou quem investiu tarde demais não vai para frente, entendeu? Porque hoje a gente quer tudo que está na mão, que é no celular. Dificilmente você vai abrir um jornal para procurar uma pizzaria ou vai pegar aquele folder que a pizzaria mandou. Você vai no Instagram, vai no celular, vai no WhatsApp e tudo mais. Com certeza. Eu acredito até que essa pessoa que não investe na internet, no marketing digital, quando ele precisa de qualquer coisa, ele vai na internet. Exatamente. A base de informação nossa é a internet. Você vai no Google, você vai na rede social, pesquisa quem está mais próximo de você e tal. Eu acho que o marketing digital tem algo fantástico que eu acho, que é o seguinte, você consegue escalar o teu negócio. Ele não fica só ali regional, né, Fra? Eu acho que você consegue, sei lá, se você tiver bastante grana ou se quiser investir bem, fazer um projeto bem alinhado lá, né? Eu acho que você consegue fazer vendas exponencialmente, né, Fra? Não só local, né? Não, ali você consegue fazer, no caso, nível Brasil, até para fora. Então, a gente não tem muito uma limitação, depende muito do seu ramo. Então, e uma coisa que muitas pessoas acham assim, não tem como eu ganhar dinheiro na internet, porque o meu produto não está na internet. Gente, hoje tudo está na internet. Exatamente. Então, eu atendo empresas que vendem laje. Então, era uma empresa... É uma empresa aqui do Paraná, a Protempar. Quando a gente começou, eu pensei, nossa, não sei como que vai ser isso, né? Porque laje, como que eu vou vender laje para eles nas redes sociais? Então, a gente começou ali com 60 seguidores, sem investimento nenhum. E hoje eles têm, acho que mais 600 seguidores ali, totalmente orgânico. A gente não investe no sentido assim em publicidade, só que sempre tem contato para eles. Então, as pessoas entram, olham a rede social, veem a empresa... ver como que é a fábrica e entra em contato. E nossa, um cliente assim que eu não imaginava que ia ter um retorno,
Foi sempre um cliente que eu, digamos, deixei em stand-by, mas não. Então, empresa de laje, empresa de engenharia. Não é só a gastronomia que hoje a gente vende na rede social. Tem várias outras coisas que a gente consegue vender. É verdade. Ô, Fran, eu fiquei sabendo que você está com um curso, né? Para quem quer, na verdade, quem precisa do social media ou gestor de tráfego, você vai dar os seus contatos daqui a pouco, né, para a pessoa entrar em contato com você e contratar os seus serviços, que eu já trabalhei com a Fra e ela realmente ela é muito cartesiana, ela planeja tudo mesmo, realmente, ela deixa tudo planejadinho e é muito bom, os resultados são fantásticos. Então, assim, para quem quer contratar a tua empresa, qual que é o nome da tua empresa, Fra? Hoje minha empresa se chama Tag Marketing Digital. Tag Marketing Digital. Então tá, para você que quer contratar, para você que ainda não está na internet, ou para você que está com um gestor de tráfego ou um social media aquele meia boca, né, Fra? Aquele cara que só promete e nunca cumpre, né? Sim. Tá cheio de gente assim no mercado. Só promete e nunca cumpre. É muito blá blá blá, mas os resultados não vêm. Então troque o teu social media, o teu gestor de tráfego. Tá aqui uma profissional que eu indico, né? Uma profissional que já trabalhou comigo e a gente se deu super bem. Ela é muito boa naquilo que ela faz, então eu indico super a Flaviana, porque ela tem um método bem bacana. Então assim, ela tem o curso, né? Para você que quer se tornar um profissional social media, você também dá esse curso, né, Fra? Como é que acontece esse curso? Como é que as pessoas acham esse curso? Bom, esse curso ele é presencial, então como a gente já falou, ele é só para social media, não entra ainda a parte de tráfego pago. É diferente, porque não é pela internet, né? A maioria dos cursos é pela internet, né? Ele é presencial, e no caso ele é presencial aqui em Curitiba, então eu tenho uma parceria com a Academia Digital, que fica na República Argentina, aqui no Portão. Então eles são uma escola de marketing, inclusive a escola onde eu fiz o meu primeiro curso de marketing. Então, eu fiz o meu primeiro curso de marketing lá em 2018 e hoje eu voltei como professora. Como professora. Uau, hein? Que coisa, que superação legal, né? Sim. Que legal. Então, para as pessoas que querem fazer o curso presencial, elas podem ir na tua rede social, tem lá o teu contato, você quer passar Acho bom, não sei se passar a rede social já passou, mas vamos passar de novo a rede social da Flaviana Moraes, para que você tenha acesso a informações sobre o curso, né, presencial, que é um negócio muito importante. Porque hoje em dia o cara compra, às vezes, um curso pela internet e, às vezes, o professor não é tão bom assim para explicar, né? E aí fica todo perdido e acaba taxando os cursos da internet como, não, esses não são proveitosos, esses eu não consigo extrair nada. Mas então, para você que tem uma dificuldade em ler, que tem gente que não gosta de ler, dificilmente vai trabalhar com social media, mas enfim, você tem que aprender, né, gostar de ler. Mas enfim, para quem não gosta, né, daqueles cursos pela internet, acha difícil captar informação, então ela tem ali o curso presencial, tá? Tá ali a rede social dela, tá aqui na tela, vamos ver se deu certo lá com o meu editor, olha aqui, ó, aqui na tela, as redes sociais da Flaviana Moraes, correto? Então você entra na rede social dela, vai estar ali todas as informações sobre esse curso prático e presencial. Ok, dona Flaviana Moraes? Ok. Quero agradecer demais a tua presença. Obrigado por acreditar na gente, por, né, estar aí com a gente falando sobre a tua profissão e dando oportunidades também, né, para quem quiser seguir aí a tua caminhada, né, ser um social media, né, abrindo aí as portas para o pessoal, né, ter uma renda legal. Fala pra gente só o seguinte: quanto mais ou menos vamos lá. Quanto mais ou menos ganha um social media e também um gestor de tráfego? Fala das duas. O social media ele varia muito, mas hoje um social media, no caso iniciante, ele consegue tirar ali em torno de R$5.000. Uau. Isso para um iniciante. Um iniciante. Uau! Então é uma profissão muito boa. Que coisa legal, hein? Imagina para quem tá parado, sentado lá. Tem gente que, né? Pô, agora deu um salto no sofá. R$5.000. Você que tá aí paradão, aquele cara desempregadão, né? Que tem um monte. Eu conheço alguns aí, rapaz, que tá parado. E às vezes fala, não, mas eu tô desempregado. Pô, cara, lá você também dá algumas dicasinhas de como se tornar empreendedor, de pensar como empreendedor, essas coisas assim. Exatamente. Tem dicas também de como você ir atrás do seu cliente, como que você consegue. Ensina tudo. Proposta comercial, que é uma coisa que as pessoas buscam muito. Isso. Então, isso faz a diferença, a proposta, né? Com certeza. Tudo isso também chama e dá valor ao seu produto, né? Pronto, tá aí mais uma opção para você não ficar aí, né, se lamentando.
acusando o governo, né? Que esse governo não tá com nada, que o outro governo era melhor. Para, rapaz, vai sair governo, vai entrar governo, não vai mudar as coisas para você, cara. Você tem que sair desse sofá, levanta cedo, acorda cedo, aí, ó, vai pro curso da Flaviana Moraes e se torne um social media de sucesso, ganhando inicialmente até R$5.000, né, no mês. Depois vai passar. Pode chegar a ganhar até quanto, Fra? Olha, não tenho uma estimativa, tá, mas assim, hoje o meu faturamento com as minhas empresas, ele varia mais ou menos de 30 mil a 40 mil. Uau. Então, para quem trabalha com isso hoje em casa, é extremamente tranquilo. Claro que não é fácil, não foi fácil eu imagino chegar. Que não seja fácil. E às vezes a gente surta de tantos clientes, mas ele não é uma profissão que, no caso, você vai demandar muita coisa de você. Que nem eu falei, o planejamento. Você consegue deixar tudo planejado e você consegue cuidar de várias empresas. Então, hoje eu atendo 40 empresas porque eu tenho esse planejamento. E você consegue ligar no... Só mais um pouquinho. Você consegue ligar no automático esses... Como é que eu posso dizer? Esses impulsionamentos, esses stores, esses reels. Para quem quiser trabalhar no segmento, para não imaginar que vai ficar louco, né? Não, mas eu vou pegar muita coisa de todo mundo e tal. Então você tem tem uma ferramenta que você faz o planejamento de automação. Você automatiza tudo isso, né, Fra? Sim, exatamente. Então agora eu estou aqui, então meus clientes estão sendo todos postados. Eu não estou postando. Olha lá. Mas eles estão fazendo todas as coisas. Que legal. Então você tem como ligar no automático, tá? Você que agora pensou, ficou com preguiça. Ai, meu Deus, mas não, é muita coisa, muito cliente. Então você tem como automatizar a coisa, tá? Vai ficar... agora ficou top, agora ficou chique. Agora, olha só, se você não for pro curso da Fra, pelo amor de Deus, viu? Ô, Fra, quanto custa para fazer o curso lá? O curso ele custa R$490, 2 vezes por semana. Então você faz nas terça e na quinta, a partir das 19 horas até as 22. Ah, tá aí então. Legal. Logo você também vai lançar o seu curso digital, né, Fra, também, né? Isso, na modalidade online. Na modalidade online. Então tá. Agradeço novamente a tua presença, Fra. Muito obrigado mesmo, tá? E vamos juntos até o topo. Com certeza. É o lema do Máquina do Sucesso. Tá Obrigada pela oportunidade. Imagina, foi um prazer estar aqui. Imagina, vamos lá. Então tá, obrigado a você que assistiu aqui ao nosso mais novo episódio com a Flaviana Moraes, o episódio da Máquina do Sucesso. Agradeço a você. Até o próximo episódio. Tchau.